Ô, Gonzalo, veja onde está o som do microfone. Dá para escutar bem no fundo? Ah, então beleza. Bom, a gente vai dar início a mais um Politizados, é um projeto do Grêmio Politécnico que visa trazer vários debates políticos aqui ao ambiente da Poli. Hoje a gente vai debater a reforma trabalhista, um tema extremamente em voga, e para isso a gente tem dois grandes especialistas. O Marcelo Faria, que é administrador e presidente do Instituto Liberal de São Paulo. Por favor, quer subir? E o professor doutor pela Faculdade de Direito Largo de São Francisco, Flávio Batista. Nesse primeiro momento do debate, cada participante vai ter 20 minutos para discorrer acerca do tema. Por sorteio, vai começar o Marcelo Faria e depois a gente vai abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, eu peço que levante a mão. Ele vai passar com papel, a gente vai pegar o papel, vocês escrevem a pergunta de vocês, tá bom? Então, 20 minutos para você, Marcelo. Bom dia, obrigado pelo presente de todos. Acabei de chegar, estou um pouco enrolado, tomar uma água. Bom, vamos lá. A reforma trabalhista foi aprovada ontem, né, na Câmara. Quer dizer, terminou a votação hoje, cerca de 2 da manhã. E para quem pôde acompanhar, ou mesmo quem não pôde, na verdade acaba sendo mais ou menos um embate de ideias parecido com o que a gente vai ter aqui. Uma visão um pouco mais liberal, contra uma visão um pouco mais da lógica marxista. Que é o que acontece muito lá, né? Para quem acompanhou o debate lá no Congresso, o debate foi basicamente esse. Se o Estado, qual a visão de Estado que a gente quer, né? Se a gente quer um Estado que se intromete mais nas relações trabalhistas ou um Estado que deixa... Ou um Estado, tá bom? Ou um Estado que intervém menos nas relações trabalhistas. Então é bom a gente começar falando um pouco da origem de tudo isso, né? A regulação trabalhista atual que a gente tem, ela se iniciou com Getúlio Vargas, né, com várias regulações depois consolidadas na CLT 43, e ela tem uma inspiração basicamente da lógica fascista de Mussolini, da lógica de o Estado interferindo nas relações de trabalho, interferindo inclusive na organização dos sindicatos, que era uma lógica central do fascismo italiano, que nós temos até hoje, né? O sindicato recolhe o imposto sindical, que tem um nome bonitinho de contribuição sindical, mas é obrigatória. A unicidade sindical, ou seja, você só pode ter um sindicato específico numa cidade, você não pode ter concorrência entre sindicatos da mesma categoria, por exemplo, que não foi alterado pela reforma, porque depende de uma alteração constitucional, e outros itens que foram sendo mudados ao longo do tempo. Por exemplo, a FGTS surgiu no começo do regime militar para substituir algo que existia antes, que era, se você ficasse 10 anos empregado na mesma empresa, você tinha estabilidade. Então, obviamente, as empresas demitiam com 9 anos e meio, né, ninguém tinha estabilidade, mas para alterar isso se instituiu o FGTS. Então, a reforma trabalhista, falando da reforma em si aprovada ontem, ela permite um pouco mais de abertura nessas relações de trabalho. Não é uma abertura na lógica liberal a que os liberais defenderiam. A gente defende uma abertura ainda maior. Mas é um avanço. Então ela tem alguns pontos, por exemplo, possibilidade de resolução de conflitos dentro do local de trabalho. Né? Você pode ter um representante dos trabalhadores dentro da empresa, não necessariamente ligado ao sindicato, que pode mediar os conflitos trabalhistas dentro da empresa. Você pode, aí um dos pontos centrais da proposta, que é o negociado acima do legislado, né? Então, em diversos itens, mas não todos,
os trabalhadores podem negociar com o empresário ou o sindicato, por meio de acordo coletivo, condições diferentes do que está previsto inicialmente na CLT, e isso passa a valer acima do previsto na CLT. Então, por exemplo, alguns problemas que acontecem você tem uma negociação e os trabalhadores acordam de, ao invés de ter 1 hora de almoço, ter meia hora de almoço para poder sair mais cedo. Isso antes gera uma judicialização enorme, que depois sempre acaba caindo na justiça trabalhista, e a proposta buscou justamente evitar isso. Então, a partir de agora, se for aprovado no Senado, como está, e tem que sancionar, o que for negociado dentro de alguns itens valerá para reduzir esse conflito trabalhista que existe depois da justiça. Um outro tema central que foi aprovado, que é o fim dessa contribuição, entre aspas, sindical, obrigatória. Ou seja, o justo, os trabalhadores que desejam apoiar o sindicato e ter o apoio do sindicato, eles pagam ao sindicato. Os que não desejam, não pagam. Deixa de ser algo obrigatório. Vira um modelo muito mais democrático, que é o modelo que está em boa parte do mundo. Em boa parte do mundo, os trabalhadores escolhem o sindicato que eles querem, se eles querem pagar ou não para o sindicato, e se eles pagam, ótimo, o sindicato representa eles. E aí alguns outros temas um pouco mais simples, por exemplo, possibilidade de jornada de 12 horas com 36 de folga, que é algo muito comum, por exemplo, no setor de saúde, tem muito isso, policiais tem muito isso, então se trabalha 12 horas e folga 36, folga 1 dia e meio. Algo novo incluído, que é o distrato, que, por exemplo, acontecia. Hoje, um trabalhador, quando ele é demitido, sem justa causa, ele tem direito à multa de 40% da FGTS, ele não pode sacar o saldo da FGTS relativo àquela empresa, e ele tem direito ao seguro-desemprego. A proposta incluiu um outro tema, que é o distrato, ou seja, se de comum acordo o empregado quer sair da empresa, e a empresa também não deseja contar mais com esse empregado, eles podem entrar num distrato, a empresa, ao invés de pagar 40% da multa da FGTS, paga 20%, o empregado tem o benefício de poder sacar 80% do saldo da FGTS, que normalmente não poderia sacar, mas não teria direito ao seguro-desemprego. Então, é uma forma de ele ter acesso a boa parte do saldo da FGTS, dependendo do tempo que ele trabalhar, vai ser muito maior do que o seguro-desemprego, e, por outro lado, do governo gastar um pouco menos com o seguro-desemprego. E aí outros temas, a terceirização já havia sido votada, aprovada, mas eles incluíram um item para evitar que alguém seja demitido e recontratado como terceirizado. Então, agora, se você for demitido, você tem que esperar uma quarentena de 1 ano e meio para ser recontratado como pessoa jurídica. E alguns outros pontos, são vários pontos de mudança, a regulação de home office, que hoje não estava prevista na CLT, para modernizar, de certa forma, a nossa regulação trabalhista. Mas o ponto, e aí no ponto de vista liberal, dois pontos a gente gosta muito, que é negociado sobre o legislado e que a contribuição sindical seja equitativa. Nós não temos nada contra sindicatos, desde que eles sejam feitos de forma voluntária. Os trabalhadores financiam os sindicatos que eles desejem, e que aquilo que eles não desejem pagar, o sindicato ou trabalha ou fecha. Não sei se vocês sabem, hoje nós temos 17 mil sindicatos no Brasil, uma festa, é o recorde mundial de sindicatos, arrecadando 3,6 bilhões de reais por ano, obrigatório, tirado do trabalhador. Também tem o sindicato patronal, mas enfim, boa parte tirado do trabalhador, e o trabalhador não tem a opção de sair disso. Em alguns casos ele pode entregar uma carta no sindicato, o sindicato pode enrolar e aceitar a carta ou não, mas é um processo muito mais complicado do que deixar o optativo e ele que desejar financiar o sindicato dele ou financiar a central sindical, ele financia voluntariamente. O que nós
liberais ainda mudaríamos? Em alguns pontos, por exemplo, FGTS, um grande ponto. FGTS, apesar de ter sido uma evolução de uma regra péssima, né, se trocou a regra péssima pela regra ruim. Porque FGTS é literalmente um roubo ao trabalhador. Porque ele é obrigado a contribuir, né? Sempre um nome bonito. O Estado tira o dinheiro dele, mas é uma contribuição, não está sendo obrigado. A dar dinheiro para a FGTS todo mês, o dinheiro fica lá parado, rende muito menos do que a inflação. Boa parte do dinheiro é usado para financiar empreiteiras. Então, o ano passado, o fundo do FGTS gastou, se eu não me engano, 70 bilhões de reais financiando empreiteira. Que coisa legal, a FGTS trabalhador usado para financiar o Debrecht, Camargo Correia. Claro que se você for lá no balanço da FGTS, você não vai ver isso, você vai ver lá obras de saneamento, obras de construção civil, mas de fato você está financiando a empreiteira com juros subsidiados. Né? E o que os liberais defendem? Por que não tornar isso optativo? Né? Por que o Estado tem que regular até isso? Decidir se o trabalhador é obrigado a dar o dinheiro dele para um fundo, né? Por que não o trabalhador optar se ele deseja dar o dinheiro para o fundo ou não? E ainda mais um país que nós temos cerca de 37, se eu não me engano, 38 milhões de pessoas com carteira assinada, de uma população economicamente ativa de 108 milhões. 108 milhões, se você tirar 38, você tem aí uma sobra que é a imensa maioria que não está regida pela CLT. E aí você tem uns 22 milhões de autônomos, você tem 6 milhões de trabalhadores domésticos, você tem 13 milhões e meio de desempregados, né? E num ambiente desse você vai ficar tutelando, o Estado tutelando, que 38 milhões fazem para prejudicar outros 80 milhões, não parece fazer muito sentido. Então, alguns desses pontos que liberais normalmente defendem, a FGTS é uma coisa, INSS é outra coisa. INSS é uma imensa pirâmide financeira. É como se chegasse uma Telex Free aqui e falar, olha, você agora vai ser obrigado a dar seu dinheiro todo mês para uma pirâmide, daqui uns 30, 40 anos a gente vê se tem dinheiro para pagar você. É isso o INSS. Não à toa que outra reforma em debate, que nós não vamos entrar no mérito aqui, que é a reforma da Previdência, está debatendo justamente isso, né? Porque você tem um déficit atuarial gigantesco, ou seja, o valor que o INSS tem é muito menor do que o valor de coisas que ele vai ter que pagar ao longo dos anos. Isso tem um rombo anual. Então, a mesma coisa, por que não deixar o trabalhador decidir se ele coloca o dinheiro no INSS ou se ele coloca o dinheiro num fundo? O Chile fez isso, fez essa opção um tempo atrás, uma opção, no meu ponto de vista liberal, muito melhor, porque o Chile ele mudou o sistema, né? O nosso sistema é um sistema que é carinhosamente chamado de solidariedade, né? Um sistema ou seja, você está sendo solidário com os trabalhadores atuais. O INSS está pagando hoje, vai para financiar quem já está aposentado recebendo hoje, não vai para financiar a sua aposentadoria. A sua aposentadoria o governo vai descobrir como paga daqui a uns 20, 30 anos. O regime chileno é um regime de capitalização, ou seja, o dinheiro que você poupa com juros e correção monetária é o dinheiro que você vai receber daqui a 20, 30 anos. Então é um sistema normalmente muito mais justo, porque você vai receber aquilo que você poupou, e geralmente significa que você vai receber muito mais do que o modelo brasileiro. Dependendo do valor que você deposita, né, num sistema de capitalização como o chileno, a diferença aí ao longo de 30 anos de capitalização, de fundos, de juros, pode chegar a 1 milhão, 2 milhões de reais. Que o trabalhador literalmente perdeu porque ele foi obrigado a colocar no INSS, na nossa querida pirâmide financeira. Mas a reforma trabalhista não mexe nesses dois pontos, né? Nem no FGTS, nem no INSS, são pontos que os liberais gostariam de mexer. Aliás, a reforma trabalhista não mexe nos queridos direitos, né? Você fala que está tirando direitos, a reforma trabalhista está tirando direitos e ninguém consegue dizer qual que é o direito que está sendo tirado, né? O trabalhador temporário continua sendo registrado na CLT, o trabalhador terceirizado continua sendo registrado na CLT, o trabalhador intermitente, que é o modelo novo, continua sendo registrado na CLT, né? Então, não sei de onde se tirou direitos dos trabalhadores.
mas é a retórica que é usada para tentar barrar a reforma, muito por causa do fim da contribuição sindical, que vai pegar muitos sindicatos aí que estão acostumados com dinheiro fácil dos pagadores de impostos, dos trabalhadores, a perder esse dinheiro porque eles simplesmente não entregam. Né? Dificilmente o trabalhador vai dar o dinheiro dele voluntariamente para boa parte dos sindicatos que existem aí. Então, acho que essa é uma visão geral. Quanto tempo eu tenho aí? 5 minutos? Tudo bem. Acho que só para uma visão geral inicial, e acho que é mais fácil até deixar depois para vocês fazerem as perguntas e a gente trocar as ideias. Obrigado. Bom dia. Essa é a minha primeira vez aqui na Poli. Estou até um pouco surpreso, porque na São Francisco, às vezes, a gente traz professor estrangeiro e não coloca um terço de gente na sala. Então, queria, antes de tudo, cumprimentá-los pelo interesse na discussão, né, pela participação. Cumprimentar aqui o Luca, presidente do Grêmio, e o meu colega de mesa aqui, o Marcelo, especialmente por ter feito essa exposição muito bem pontuada sobre os principais aspectos da reforma, que permite que a gente pense os temas principais para o debate, né? Não faria sentido, e 20 minutos nem seria suficiente para a gente fazer uma exposição detalhada de todos os pequenos pontos da reforma. Então, acho que o foco é esse mesmo, a gente selecionar, né, os grandes temas para conseguir evidenciar a discussão. Eu, assim como Marcelo, gostaria de fazer algumas ponderações de ordem histórica para contextualizar um pouco a minha exposição aqui, né? É verdade que nosso direito de trabalho atual está baseado num decreto-lei de 1943, editado por Getúlio Vargas, que tinha lá suas ligações políticas e suas preferências por Benito Mussolini. Que não significa, isso eu acho que é importante deixar claro, que o direito do trabalho se resuma a alguma coisa criada por Mussolini. O direito do trabalho é um fenômeno da passagem do século XIX para o século XX, anterior ao surgimento dos regimes fascistas europeus. É importante dizer isso porque você não precisa ser fascista para gostar de direito do trabalho, né? Isso eu acho que é um primeiro ponto a ser esclarecido. O direito do trabalho, ele, se você estuda a história do surgimento do direito do trabalho na Inglaterra, por exemplo, onde ele ainda existe, tem absolutamente nada a ver com nada que seja remotamente distante de alguma coisa que é liberal, que é a tradição inglesa, né? O direito do trabalho, ele cumpre uma função no contexto de um Estado liberal. E essa é a primeira contextualização histórica que eu gostaria de fazer. Então, se você abrir Declaração Universal dos Direitos do Homem e Cidadão, de 1789, Revolução Francesa, Declaração Universal dos Direitos Humanos, ONU, 1948, Constituição Federal da República Brasileira, 1988. Então, a gente está num espaço aí de 200 anos, intermediado por um outro documento, e esses 3 documentos vão dizer a mesma coisa. Todo ser humano nasce livre, igual a direitos e obrigações. Quando esses 3 documentos dizem que todo ser humano nasce livre, igual a direitos e obrigações, quer dizer, ninguém hoje diria que a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, passou mais de 200 anos, ela é velha, ultrapassada, a sociedade mudou, precisamos reformular isso. Por que ninguém diz isso? Porque a sociabilidade humana contemporânea ainda se baseia no mesmo fato que deu origem a esse pensamento que embasou a Revolução Francesa. Qual seja ele? A generalização da vida contratual. Então, até 1789, claro, 1789 é um marco, né? Quer dizer, até a passagem de sociedade que é representada pela Revolução Francesa, nem todo mundo precisava estar apto a contratar. Você podia nascer ligado a uma relação servil camponesa e assim morrer. E, inclusive, vejam, se você estuda a história da Inglaterra, a Inglaterra tem dificuldade para convencer as pessoas de que era bom sair dessa vida e
entrar numa vida contratual. Né? O processo de cercamentos que levou à generalização do assalariamento de mão de obra foi um processo violentíssimo na Inglaterra. Mas aconteceu na Europa e se generalizou ao menos pelo Ocidente. Né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Então, porque a sociabilidade humana contemporânea está baseada nas relações contratuais. E por isso todo mundo precisa ser livre e igual. É isso que está escrito nessas declarações todas. Acontece que, ao longo da história, algumas dessas relações contratuais opuseram pessoas com níveis tão discrepantes de possibilidade de participação numa relação contratual que foi necessário reequilibrar essas relações. Vejam, dois fatos importantes aqui. Primeiro, que isso não se restringe ao direito do trabalho. Não há, isso também não é nenhuma... Isso é um dos objetos principais da minha tese de doutorado. Não há nenhuma diferença de natureza, do ponto de vista jurídico, entre direito do trabalho e direito do consumidor. Nenhuma. Nos dois casos, nós temos uma assimetria de possibilidades numa relação jurídica e uma intervenção jurídica para que essa relação seja reequilibrada. Então, eu acho sempre importante colocar isso, porque é muito fácil você ouvir alguma coisa do tipo, eu fui contratado como PJ, por exemplo. E aí depois alguém te diz, não, mas a lei trabalhista proíbe que você seja PJ. Se você entrar com uma ação trabalhista, você vai ganhar o direito a ter um vínculo empregatício. E aí a pessoa fala assim, pô, mas é sacanagem, eu concordei com isso, não posso fazer um negócio desse, etc. E tal. Mas você nunca vai achar alguém que compra um produto que vem com defeito e a loja diz assim, não, mas você assinou aqui uma exclusão de garantia. Você nunca vai achar alguém que vai dizer, então eu não posso acionar essa pessoa, juizado especial. E percebe, a relação é a mesma. Do ponto de vista da estrutura jurídica, a gente está falando da mesma coisa. Uma simetria juridicamente corrigida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como se dá essa correção? Porque se você também fizer essa comparação entre direito do trabalho e direito do consumidor, você vai observar que essa correção, ela sempre se dá da mesma maneira, que é com uma supressão relativa da vontade, que seria aí na vida contratual equivalente à liberdade, para preservar aquilo que é a igualdade, que se expressa como igualdade na relação contratual, mas que é a tradução jurídica de alguma coisa que, na realidade da vida econômica, assume a feição de uma equivalência da troca. Então, por que você tem direito à garantia se você compra um produto com defeito? Porque, senão, a troca mercantil que está representada por aquele contrato fica desigual. Você pagou por uma coisa que você não recebeu. E é importante fazer essa comparação entre essas duas realidades, porque no caso do assalariamento de mão de obra, a gente está diante de uma mesma coisa, de uma relação de troca. Eu tenho força de trabalho, eu troco por salário. E a supressão relativa de vontade, que é inerente ao direito do trabalho, como é inerente ao direito do consumidor, ela está a serviço da preservação da equivalência da troca. Se você está numa relação em que a remuneração é tão baixa que não permite a reposição da força de trabalho, ou que não permite condições de vida adequadas para que você mantenha o seu trabalho, o fundamento da sociabilidade contemporânea, que é o assalariamento de mão de obra, está ameaçado. A própria estabilidade das relações sociais está ameaçada. Então, nesse sentido, que eu faço questão de frisar que é preciso descolar preciso descolar o direito do trabalho do corporativismo, do fascismo, etc. Existe um direito do trabalho corporativista, mas o direito do trabalho cumpre uma função central, inclusive nas sociedades liberais, e a Inglaterra é talvez o principal exemplo. Mas, dito isso, então a gente pode passar a investigar aquilo que é o principal ponto dessa reforma. Eu estou de acordo com o Marcelo nisso, que é a ideia da substituição do negociado pelo legislado. Então a ideia é que a negociação entre as partes possa diminuir, inclusive,
ao contrário do que é hoje, que ela só pode aumentar. Então, a partir da reforma, ela pode diminuir os direitos que foram legalmente previstos. Tenho duas observações sobre esse eixo da reforma. A primeira diz respeito a um fato que, para mim, é alarmante e que tem sido pouco falado. A reforma estabelece a prevalência do negociado sobre o legislado não apenas no contexto das negociações coletivas de trabalho. Porque o argumento que tradicionalmente embasa a ideia de que o sindicato pode negociar para piorar uma condição que está prevista na lei é o de que, quando o trabalhador está reunido no sindicato, ele perderia essa assimetria de forças que ele tem em relação ao empregador, e isso permitiria que ele fizesse uma negociação mais livre. Então, essa concepção inspira a proposta de uma prevalência do negociado sobre o legislado, e eu já discuto ela. Mas o fato alarmante que eu queria me referir é que essa reforma, além da negociação coletiva prevalecendo sobre o legislado, estabelece uma hipótese de negociação individual prevalecendo sobre o legislado. Qual seja, todo aquele empregado que tenha curso superior e remuneração igual ou superior a 2 vezes o teto dos benefícios do regime geral de previdência social, que em valores de hoje dá cerca de R$11 mil. Ou seja, todo mundo que tem diploma de ensino superior e ganha R$11 mil ou mais poderá individualmente, negociando com o patrão, abrir mão de qualquer dos seus direitos trabalhistas principais. Sabe quem são essas pessoas? Todos vocês. Daqui a não mais de 5 anos estarão com seu diploma de ensino superior e daqui a não mais de 7 anos estarão no mercado de trabalho com uma remuneração igual ou superior a R$11 mil, porque esse é o destino dos egressos da poli. Um salário que, na realidade atual, é considerado bom, mas que não te tira da condição de assalariado. Então, tudo bem, você vai ter um salário lá de R$11 mil, você vai pagar a prestação do seu apartamento, você vai pagar a prestação do seu carro, você vai ter uma vida confortável. Se esse salário faltar um mês, um abraço, sua vida virou de cabeça para baixo. Aí você, retoricamente, se fala, não, mas você é um privilegiado, você está no extrato dos 5% dos mais bem remunerados do país, etc. e tal. Isso é lindo como argumento de retórica, mas você não deixa de ser assalariado e não deixa de estar numa situação em que, se faltar um mês da sua remuneração, você está na roça. Você vai levar anos para recuperar a sua vida. Né? Então, isso também é uma coisa importante de a gente perceber, que hoje em dia domina o debate público, especialmente sobre a economia, uma concepção que divide as pessoas por estratos de renda e que ignora o fato de que, independente de extrato de renda, alguns vivem do assalariamento da sua mão de obra e outros vivem da exploração da mão de obra alheia. E para a gente ter isso bem claro, explorar a mão de obra alheia não significa ter um mercadinho e um empregado fica no caixa, porque isso é reprodução simples. Explorar a mão de obra alheia é reprodução ampliada. Eu sei que vocês estudam bastante economia por aqui, né? Depois vai todo mundo para o mercado financeiro. Então, reprodução ampliada é o que significa exploração de mão de obra. Não é reprodução simples. Quem tá na reprodução simples é tão classe trabalhadora quanto o sujeito que ele está assalariando. É tão dependente de previdência, por exemplo, quanto o sujeito que está assalariando, porque esse sujeito um dia não vai mais aguentar tocar o mercadinho dele. Então, veja, a reforma trabalhista, ela às vezes, ela joga com essa dualidade. Então, quer dizer, ela é muito boa para proteger o dono do mercadinho, mas quem está patrocinando isso daí é o Odebrecht, não é o dono do mercadinho. Quem que vai ganhar dinheiro de verdade com essa retração de direitos trabalhistas? Não é o dono do mercadinho. Porque o dono do mercadinho está no mesmo barco do que o cara que ele assalaria. Né? E aí, a gente fica aqui, por a gente, eu digo, nós, assalariados de nível de renda alto, fica defendendo um negócio que só vai ferrar a nossa vida. E vai pôr dinheiro, não na sua conta, quando você
conseguir juntar umas economias e fundar a sua startup? Vai pôr dinheiro na conta que esses caras estão usando para lavar aí, da Suíça, não sei o que lá. É para lá que vai fluir o dinheiro. Né? Porque tem algumas coisas que a gente, enfim, estudando direito do trabalho, você se acostuma a tratar com as questões técnicas, mas também com a parte política envolvida e as cortinas de fumaça envolvidas. Então, por exemplo, disparada a maior cortina de fumaça desse negócio, o fim da contribuição sindical. Por duas razões. Primeira, porque quem é marxista de verdade, que é o que eu acho que eu posso dizer que eu sou, e marxismo, gente, é um método de leitura da realidade, materialismo histórico dialético, nada a ver com Venezuela, Cuba, China, nada PT, nada a ver com isso. Eu não voto no Lula desde que eu tinha 16 anos, 18 anos, em 2002. Porque eu sou marxista. Se eu não fosse marxista, eu votava nele, porque ele não é. Então, enfim. Marxismo é um jeito de ler a realidade. Quem é marxista de verdade não gosta da contribuição sindical obrigatória e do modelo de exclusividade de representação sindical e do sindicato atrelado ao Estado, e da universidade sindical, do jeito que ela é. Eu não gosto disso. Se eu for falar assim, vamos conversar aqui qual é o modelo ideal de representação sindical, eu vou dizer, não é esse. Agora, se você acaba com essa contribuição sem acabar com o resto do modelo, essa é a discussão que eu faço. Quer dizer, a gente está discutindo o modelo ideal, a gente está discutindo uma conjuntura em que você tem um certo modelo de relação sindical, em que tudo está atrelado, e você quer acabar com uma parte dele sem acabar com a outra, e isso vai levar a representação sindical, nos modos que existe hoje, para o buraco. Mas, por que isso é cortina de fumaça? Porque esse dispositivo vai ser vetado pelo presidente Michel Temer. E eu vou explicar por que ele vai ser vetado. Porque hoje, os únicos sindicatos de trabalhadores que não têm viabilidade nenhuma sem essa contribuição são sindicatos ligados a duas centrais sindicais, entre as 5 mais representativas: União Geral dos Trabalhadores do GT e Força Sindical. Que são, na visão de qualquer pessoa com pensamento marxista, os sindicatos que têm que acabar mesmo, que são sindicatos pelegos, que ficam fazendo conchavo. Os sindicatos da CUT, da CSP com lutas, da Intersindical, podem ter alguma dificuldade, mas vão sobreviver porque vivem de contribuição. Vários sindicatos da CSP com lutas, inclusive, devolvem as contribuições obrigatórias para a sua base. Cito como exemplo, para não ficar parecendo uma alegação vazia, sindicatos metalúrgicos São José dos Campos, que há anos não fica com R$1 de contribuição sindical obrigatória. Então, os sindicatos de trabalhadores que vão para o buraco são os piores. Agora, quem é o pior prejudicado com o fim da contribuição sindical? Fiesp, que usa esse dinheiro para ficar fabricando pato de borracha. E são esses caras que vão pressionar o presidente para que ele vete esse dispositivo. E aí a gente fica aqui. E gente, por a gente, eu digo assim, ó, Marcelo, de coração, eu falo isso para os meus alunos da faculdade, eu gosto de debater com pensamento liberal. O pensamento liberal é honesto. Eu posso discordar dele, mas ele está num esforço sincero de debater o que ele acha melhor para o país, para as reformas. É muito melhor que o pensamento conservador tacanho que na São Francisco está cheio. E que é difícil de serpentear por entre ele. Mas quando você encontra o liberal sincero, é bom, o debate flui. Né? Então, eles usam essa cortina de fumaça para esconder o que para mim é talvez o pior ponto da reforma, que é o contrato de trabalho intermitente, que é o que ninguém fala. Essa reforma prevê uma possibilidade de que o trabalhador seja contratado sem jornada. Ele fica vinculado à empresa para ser chamado se e quando a empresa entender conveniente. Para trabalhar o que a empresa achar que deve, no momento que ela achar que deve.
sem que a empresa tenha a obrigação de fornecer o trabalho, que daí tem como contrapartida a obrigação de fornecer o pagamento. Isso vai precarizar, num nível inimaginável, uma quantidade imensa de setores de trabalho cujo trabalho é sazonal. Exemplo, bares e restaurantes, hotelaria, construção civil. Isso não é nenhuma invenção da roda. Isso existe em alguns ordenamentos europeus e é chamado pelos estudiosos de direito do trabalho na Europa de contrato lixo. O nome é autoexplicativo. Porque é um contrato que não te garante nada. Quer dizer, o trabalhador fica sem a sua única possibilidade de sobrevivência. E, gente, não se engane, em pouco tempo, em vários setores da economia, vai ser um tipo de contrato que vai se conseguir arrumar. O Marcelo tocou num outro ponto que eu também acho interessantíssimo de discutir, que é o FGTS. Isso que eu estou tentando não entrar na reforma trabalhista, porque na verdade já é meu tema de especialidade, mas eu vim aqui para falar de reforma trabalhista. Depois, se quiser as perguntas, a gente vem falar disso. Mas FGTS é um tema fantástico de se discutir, porque, vejam, é verdade, ele veio substituir um sistema que era de estabilidade, que tinha suas crueldades, né, como a dispensa muito próxima do tempo de aquisição da estabilidade, que tinha também suas mitigações, porque o TST sempre decidiu que a chamada dispensa impeditiva de aquisição de estabilidade era nula, enfim. Mas também não adianta mais discutir isso, porque isso há 50 anos foi substituído pelo sistema do FGTS. Eu sou a favor do fim do FGTS, desde que volte o sistema da estabilidade, mas não do sistema da estabilidade de 10 anos. Eu gosto mesmo do sistema alemão, em que você não dispensa ninguém sem motivo. Esse país bem marxista que é a Alemanha, você não pode não gostar da cara do sujeito e mandar ele embora. Você tem que ter um motivo para fazer isso. Como é, aliás, na França, na Itália, enfim, como é na Europa de maneira geral. Com um sistema desse, você não precisa de FGTS. A FGTS, na verdade, na perspectiva histórica, é um dos maiores ataques perpetrados pelo regime militar contra os trabalhadores, porque tirou o sistema de estabilidade, justamente. E aí, claro, dinheiro gerido pelo Estado não vai ter a mesma remuneração que tem o banco. E aí, concordo, seria muito melhor que esse dinheiro tivesse aplicado do que se ele tivesse no FGTS. Embora, claro, tenha uma discussão aí que tem um certo influxo político sobre o que se faz com esse dinheiro, né? Porque esse dinheiro ele é remunerado a menor porque ele serve para financiar a política habitacional. Mas é claro que você não faz política habitacional sem construtora. Então, você sempre fica... É um debate que ele é pantanoso, porque, bom, a política habitacional é importante. Eu acho que é difícil alguém dizer que não é importante, porque afinal é direito previsto constitucionalmente, moradia, etc. e tal. Agora, como promover política habitacional? Se você conversa com os movimentos de moradia, eles são a favor da autogestão, de várias coisas que não tem a ver com dar o dinheiro para o Odebrecht construir casa popular ruim. Mas é isso que o Estado vem fazendo pelos últimos 60 anos. Então, é um debate que é muito arenoso, enfim, né? Mas eu estou vendo que o tempo já estourou, então eu vou encerrar a participação por aqui, agradecendo o convite, agradecendo a atenção de todos e ficar à disposição aí para a gente conversar na sequência. Vamos começar com as perguntas. Vou seguir a ordem da fala, então você vai começar respondendo, tá bom? Tanto faz? Como a reforma pode impulsionar a geração de empregos? Para ambos, você começa? Excelente pergunta. Quem fez essa pergunta? Essa pergunta é excelente, porque se a gente vai debater as consequências econômicas da reforma, esse é o principal ponto mesmo, né? Porque esse é o argumento que é usado
pelos proponentes da reforma, pelo governo, para ganhar uma massa de 3 milhões de pessoas que não têm emprego. Então, quer dizer, 3 milhões de pessoas, gente, é o 10, 15% da população brasileira. Se você pega a população ativa, se pega o número de eleitores, a proporção é ainda maior. Quer dizer, é um agente que é bom ter do lado quando você está fazendo uma proposta política nessa proporção. Ela só tem um problema nessa ideia de que essa reforma gera emprego. É uma ideia falsa. Infelizmente. Não teve nenhum lugar que terceirização e diminuição de direito gerou emprego no mundo. Todo mundo que fez isso não deu errado. Inclusive, tem lugar que está retrocedendo. A conta é muito simples a conta. Então, vamos dizer que você pegar um dos pontos aí que é a possibilidade de aumentar a jornada. Então, foram eliminadas nessa reforma algumas travas à questão das horas extraordinárias. É claro que você, então, vai começar a trabalhar mais. É o que, inclusive, já se verifica com relação aos trabalhadores terceirizados, né? As estatísticas apontam que eles trabalham mais horas por semana. Então, vocês entendem de conta mais do que eu, claro, mas eu vou tentar não passar vergonha. Se você tem 4 trabalhadores fazendo uma jornada de 8 horas, que é a jornada básica, mais 2 horas extraordinárias ao dia, você tem, nesse universo de 4 trabalhadores, 8 horas extraordinárias. Ou seja, um posto a menos. É uma conta bem infantil, mas ela mostra o que acontece quando você intensifica o trabalho, inclusive intensifica o trabalho com a possibilidade de causar uma redução de rendimentos, porque você ganha facilidades para dispensa, você ganha possibilidades de negociar direitos, etc. Então, você começa a fazer as pessoas trabalharem mais ganhando menos e com isso reduzindo o posto de trabalho. Essa reforma não vai ter nenhum efeito sobre o desemprego, ou talvez aumente o desemprego. O que resolve o problema do desemprego é o crescimento econômico. Sempre foi e sempre será. Isso é histórico. Bom, antes de entrar na tua pergunta, tem alguns pontos que ele falou que eu queria rebater. Né? Primeiro, a história de que realmente o direito de trabalho é muito próximo ao direito do consumidor. Tanto que os liberais defendem no extremo que o direito de trabalho volte a ser basicamente o direito civil. A justiça trabalhista é muito cara, custa aí 17, 18 bilhões de reais por ano, e os benefícios que ela dá, né, ou seja, as ações que ela julga, custam 12 bi. Ou seja, era mais fácil dar os benefícios para todo mundo que pede logo e fechar a justiça do trabalho. Porque ela sai mais caro do que os benefícios que ela dá ao trabalhador. Mas, enfim. E aí começa um dos erros do marxismo, né? Um dos vários erros do marxismo. Que acontece? Ele acha que a relação de troca é uma relação igual. E, na verdade, imagine, se você acredita que você vai fazer uma troca para ficar na mesma posição, na mesma condição, você não troca. Se vocês achassem que ficar em casa ou vir para cá seria a mesma coisa, para que vocês viriam para cá? Você só faz uma troca quando você acredita que é mutuamente benéfico. Eu acredito que é melhor eu estar aqui falando para vocês porque isso me traz um benefício de conhecimento, de troca de ideias, e vocês acreditam que é melhor estar aqui do que em casa porque vocês vão debater e trocar ideias. E isso serve para todas as trocas. Então, Marx já errou aí, isso foi refutado há 130 anos por Menger. Então, não é um debate de hoje, é um debate muito antigo. Menger é um dos criadores da Revolução Marginalista. Resumindo, é o que você aprende em Economia 1, utilidade marginal. Mas eu vou entrar nesse termo. Então, quando você vai trocar, se é igual? Só faz sentido trocar se você tem um benefício. Você só compra uma comida num restaurante porque você acredita que a comida vale mais que o seu dinheiro e o restaurante acredita que o seu dinheiro vale mais que a comida que ele está fazendo, senão você não troca. Então aí já começa um dos erros, né? Que é a equivalência de troca. Não existe
A troca, você só faz troca com coisas diferentes que você possa ganhar e não é uma troca igual. Outro ponto, né? Essa questão que eles sempre batem na exploração do trabalho, né, que vai cair na mais-valia e tudo mais. Isso é uma imensa bobagem. Imensa bobagem. Assim, no sentido marxista, né, de exploração do trabalho. A lógica marxista é, eu estou explorando seu trabalho porque o trabalhador se apropria, o empregado, o empresário, na verdade, se apropria mais do trabalho do que ele deveria, e aí ele gera a mais-valia, né? A questão é que aí Marx, para chegar nesse nível de dizer que o trabalho é o mais importante, ele fez umas pequenas mágicas, né? Então ele foi excluindo um monte de coisa que, não, isso aqui não cabe na minha teoria, deixa para lá. Então, por exemplo, bens naturais, né? Solo, carvão, minério, tudo isso é muito importante para diversas áreas produtivas da economia. Mas Marx excluiu tudo isso. Não, porque isso aqui não tem trabalho, então deixa para lá, né? Bens raros, então um quadro, uma música específica, direitos autorais, isso aqui não encaixa na minha lógica, deixa para lá. Né? Trabalho complexo, então, não, esse trabalho aqui que demanda mais conhecimento é só a multiplicação do trabalho simples, deixa para lá, não especifica o que é e joga para o lado. Então ele foi jogando várias coisas para o lado para caber na lógica dele de que o mais importante é o trabalho. E não é, né? Isso já foi também desmentido por vários autores, que eu estou falando não é da minha cabeça, de um cara chamado Eugênie Bombavé, que escreveu isso 15 anos depois que Marx publicou o primeiro Capital. Ou seja, também isso já foi desmentido há muito tempo. Essa lógica de exploração do trabalho, isso simplesmente não existe, pelo menos no modelo marxista, né? E aí, caindo de novo na reforma. Então, o que ele falou, né, que vocês vão poder negociar e abrir mão de qualquer direito, eu não enxergo em que parte da reforma está isso, se vocês puderem falar. Porque você não vai poder abrir mão de qualquer direito. Está escrito lá que você não pode abrir mão de FGTS, INSS, 13º salário, né? Você pode, o que você pode negociar é férias, se você quer dividir as férias em 2, 3 vezes ao ano, jornada de trabalho e alguns outros temas. Então não é você vai abrir mão de tudo e vou negociar que eu não vou ter FGTS, nem INSS. Isso ela não permite dentro da CLT. E aí tem alguns outros pontos, né? Por exemplo, dizer que o trabalho PJ é um trabalho que vem com defeito, né? Então, assim, você está dizendo que o cara que trabalha com PJ, ele entende menos do que é melhor para ele do que quem está dizendo que vem com defeito. Bom, se ele está trabalhando com PJ, ele acredita que é melhor para ele do que trabalhar com CLT. Tem várias áreas da economia que fazem isso. Tecnologia da informação é uma área que faz muito isso. É uma área que tem muito PJ e geralmente é uma área que paga muito bem, aliás, pelo menos os que eu conheço. Enfim, né, outros pontos, ele falou que isso vai ser benéfico para a Odebrecht. Dá uma risada na hora. 80% das empresas que geram emprego no Brasil são pequenas e médias empresas, são o mercadinho. Que ele falou que o mercadinho isso não afeta, só vai ser benéfico para o Odebrecht. Não, é o mercadinho que isso afeta. Porque é o cara que tem menos dinheiro, é o cara que está na mesma situação praticamente do trabalhador. E quem diz isso, essa visão não é minha, é a visão que, ironicamente, a pesquisa da Fundação Perseu Abramo, que é ligada ao PT, foi fazer uma pesquisa na periferia de São Paulo e descobriu que o cara da periferia pensa assim. Que é o cara que trabalha e vê, olha, o cara do mercadinho, da pequena empresa que eu trabalho, está na mesma situação que a minha, não tem uma diferença tão grande. E ele quer empreender, uma das coisas que o cara da periferia mais quer é empreender. Coisa que o nosso querido Estado, com esse monte de regra, um monte de regulação, impede. Então, assim, né, são, enfim, alguns outros pontos. Não acho que o marxismo é um método de leitura da realidade, é um método de leitura de uma utopia. Ele não lê a realidade. Já foi refutado por 500 autores diferentes. Mas, enfim. E aí, sobre a geração de emprego, né, que foi o tema da pergunta. Existe um país chamado Estados Unidos, que eu acho que é uma boa comparação, porque é um país grande, populoso, como o Brasil. Os Estados Unidos tem 117 milhões de habitantes a mais do que o Brasil. E lá você tem sim estabelecimento de um salário mínimo, que é um salário, depende do estado. Em alguns estados é um salário obrigatório, outros é um salário de referência. E é um salário, é um país que o cara sai de um país legal, um país gente boa como Cuba, numa balsa, sem falar inglês,
Quer dizer, saía, né? O Obama proibiu. Uma das últimas coisas que ele fez antes de sair do governo. Saía uma balsa, chegava nos Estados Unidos sem dinheiro, muitas vezes sem conhecer as pessoas e ao longo do tempo progredia. Porque é uma sociedade que não tem esse monte de regras que a gente tem aqui e permite que o cara comece trabalhando, que seja no McDonald's ganhando pouco, e vá subindo na vida. Ele vai conhecendo pessoas, vai pegando um outro trabalho, pega um outro trabalho melhor. E é assim que as coisas funcionam. Né? Ninguém vai sair daqui e entrar num trabalho de diretor ganhando 20 mil reais. Seria ótimo, todo mundo adoraria isso, mas não é o que acontece. Então, sim, os Estados Unidos hoje, esse país malvado, que não tem nenhuma regra trabalhista praticamente, tem muito menos que o Brasil, ele está no recorde histórico de redução de desemprego. Acho que está em 4% de desemprego nos Estados Unidos. Né? Tudo nesse país malvado que não tem direito nenhum. Claro que isso também tem a ver, concordo com ele, com uma economia. Né? Quando você tem um desenvolvimento econômico maior, você gera mais emprego. Agora fica difícil você gerar emprego, né? Sabendo que 80% das empresas são pequenas e médias, quando você contrata o cara por R$1.000, só que ele custa R$2.000 para você. Porque esse monte de penduricalhos que foram colocados, FGTS, INSS, aí você tem o 13º, tem a provisão das férias, tem um monte de penduricalhos que na prática o trabalhador custa o dobro. Então por que não permitir que ele negocie e fale, olha, ao invés de eu ganhar 1.000 e você gastar 2.000, vamos chegar no meio termo. Eu quero R$1.500 no meu bolso e eu me viro. Qual o problema? Né? Teve até uma coisa engraçada, quando os haitianos vieram para cá, eles não estavam acostumados com o modelo brasileiro. E aí vocês podem pesquisar, teve um protesto deles na Justiça do Trabalho em Curitiba, reclamando, porque eles entendiam por que estava ganhando 1.000, por que eles estavam com um salário de 2.000 teoricamente, né? Estava com salário de 1.000, né? Mas deveria ganhar 2.000, mas só ganhava 1.000. Ele entendia por que tinha que ir 1.000 para o governo. Por que tem que ir 1.000 para o governo? Porque é proteção do trabalhador. Então você acha que o trabalhador é um coitadinho. Ele não sabe cuidar dele mesmo. Então precisa do querido, do bonzinho, papai Estado, vir lá e cuidar dele. Não é assim que funciona. Eu acho que as pessoas não sabem cuidar delas mesmas. Na verdade, os liberais acham o contrário. Acho que elas sabem cuidar delas mesmas muito melhor do que um burocrata, do que um político sabe. Então, sim, acredito que vai gerar emprego, porque 80% são os mercadinhos que, como ele mesmo disse, são mais afetados por essas regulações do que o Odebrecht. O Odebrecht quebrou, praticamente, né? Graças à sua relação com o Estado. E, aliás, eu realmente espero que a Fiesp perca muito dinheiro e feche de preferência. Seria um imenso tempo. E é isso. Vou tentar ler essa aqui. Ontem a Câmara aprovou a reforma, porém a votação foi aquém do que esperado pelo Planalto. Considerando isso e a mobilização social que está sendo feita, vocês acham que a reforma será aprovada no Senado? Vou passar a palavra para o Flávio. Gente, eu vou... Assim, estou falando de coração aberto. Eu não vou... Quero que o debate fique assim, bom, sobre a reforma. Então não vou debater economia política. A gente pode marcar o dia para debater economia política. Mas assim, eu não sei se vocês trocam comida por dinheiro, porque vocês acham que vale mais. Eu troco porque eu não consigo comer o dinheiro. Então, assim, se a gente for debater os pressupostos da economia política, a gente vai passar o dia inteiro aqui, enfim, não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, eu vou evitar entrar no embate marxismo-liberalista, que eu acho que ele não faz sentido, para a gente tentar debater a parte mais concreta da reforma. Então vou passar direto para a pergunta. Né? Porque, assim, não me leve a mal, não é, né? Eu percebi que o Marcelo leu Marx, assim, eu li Bomba Werk, eu sinceramente acho obtuso, mas enfim, o Bomba Werk, mas enfim, Tem mais uns 50 depois. Não tem sentido entrar nisso. Bom, vamos então ao ponto. Senado. Gente, Senado não responde mobilização social. Senado responde interesse, responde conchavo, etc. E tal. Consta que o Renan já foi visto andando com sindicalistas ontem à noite. Então, isso tudo pode acontecer. Né? Talvez já esteja sendo costurado alguma coisa, não dá para saber. O que a gente tem de indicação concreta
é que há pressão, como eu falei, para o veto do fim do imposto sindical. Mas, com relação ao mérito principal da reforma, seria negociado sobre o legislado, as informações públicas dão conta de que a base de apoio do governo no Senado é a favor. Então, o natural seria que fosse aprovado com uma relativa simplicidade, até porque exige maioria simples. Mas, estamos falando de Brasília, então é melhor não fazer prognóstico. Eu concordo com ele, eu acho que o Senado até passa mais fácil do que a Câmara, mesmo porque, com uma quantidade menor, é menos suscetível, como ele falou, a pressão, ficam 8 anos, enfim, nem todos são suscetíveis a 2018, por exemplo. Mas aí ele perguntou da reforma em si, né? Porque eu creio que a sua questão foi por causa da reforma da Previdência. O governo teve, se eu não me engano, 297 votos a favor da reforma trabalhista, só que para a reforma da Previdência, que é uma PEC, né, a proposta de emenda à Constituição, é necessário 2/3 da Câmara. Então ele precisa de 3/5, isso, desculpa. Então ele precisa de 308 votos. Então ele vai ter que buscar aí uns 10, 15 votos para aprovar a reforma da Previdência. Isso é o que deixou o governo um pouco um pé atrás, mas até aí também se achava que a reforma trabalhista estava cambaleando e no fim foi aprovado, né? Eu não sei se vai ter esse veto do Temer, porque os deputados também partiram de uma demanda bastante própria, né? Que eles literalmente encheram o saco de ter um monte de sindicalista reclamando e correndo atrás dele o tempo inteiro, pegando avião de São Paulo, Rio para ir para Brasília e falando, não, vou importar isso aqui, porque os caras estão enchendo meu saco. Então, foi basicamente isso. E isso vários falaram, né? Então, não estou tirando a minha cabeça, alguns falaram, então, né? Então, duvido, mesmo que Temer veto, duvido que isso volta para a Câmara e não duvido que a Câmara derrube o veto. Agora sim, gente, nós estamos falando de economia política, tá? Entendendo ou não? E vocês não comem dinheiro porque é muito difícil carregar sal, peixe, que eram outras coisas que a humanidade usava antes para fazer troca. Como é muito difícil carregar essas coisas, a humanidade inventou o dinheiro. Por isso que vocês não comem dinheiro, é só o meio de troca. Só isso. Outra pergunta: como realizar a livre negociação entre trabalhador e empregador se o poder de barganha dos dois não é igual? Isso não beneficiaria apenas os empregadores, uma vez que numa situação de crise, empregos escassos, os trabalhadores ficam de mãos atadas? Marcelo, é uma ótima pergunta. Aí vamos cair para a economia de novo. O que acontece, né? Se a lógica de Marx estivesse certa, os trabalhadores recebessem apenas o mínimo necessário para eles trabalharem, para eles sobreviverem, dado esse mínimo, supondo que esse mínimo seja salário mínimo, todo mundo receber salário mínimo. Aí não é o caso. O salário médio brasileiro hoje é de R$2.000 por cabeça. O que acontece é oferta e demanda. No princípio, como você tem uma demanda muito grande de gente desempregada, temos aí 13,5 milhões de pessoas desempregadas, no princípio sim, a tendência é que essa negociação seja desfavorável para o lado do cara que está desempregado. Mas o que acontece? Quando você tem uma menor regulação, há uma tendência de concorrência do outro lado. Porque não é apenas os trabalhadores concorrendo por emprego, são as empresas concorrendo por trabalhadores. Hoje, a concorrência favorece muito as empresas, porque tem uma regulação muito forte, então somente aquelas que podem pagar o dobro pelo trabalhador conseguem contratar, e aí ela vai escolher, como saiu matéria aí, o cara que tem mestrado e doutorado para trabalhar como secretário. Porque ela está com poder na mão, né? Então ela tem menos concorrência de um lado, ofertando trabalho, e muita gente procurando trabalho. É óbvio que o poder vai estar na mão das empresas. Mas, com o tempo, com maior concorrência por empresas ofertando trabalhos, é o que tende a acontecer com a reforma, a tendência é que isso mude. E isso acontece em alguns setores onde a relação é inversa, onde existe menos gente ofertando trabalho para mais gente procurando, menos gente ofertando trabalho para menos gente procurando emprego também. Então, por exemplo, como falei, o setor de TI é uma área dessa, né? Vocês estão em engenharia, tem uma engenharia da computação aqui perto. É uma área que acontece isso. Geralmente a demanda por uma determinada especialização é muito maior do que o empregado, a quantidade de trabalhadores, o resultado do salário aumenta.
Então, a definição de salário é uma definição sempre de oferta e demanda, não uma relação, né, de um papel que eu vou colocar aqui e dizer, não, agora o salário é R$3.000. Tem que ser no mínimo R$3.000. O que vai acontecer com isso é que você vai aumentar o desemprego. O salário mínimo é basicamente uma forma de aumentar o desemprego. E foi criado como tal. Foi criado lá no começo do século XVIII, a lógica, né, do salário mínimo, que era basicamente uma lógica racista, uma lógica dos progressistas da época, que defendiam a existência do salário mínimo para que você desempregue os imigrantes, os negros, aqueles que têm menores condições. Então, é basicamente economia. A princípio, sim, né, tem muita gente demandando aí, vai ter gente entrando para ganhar R$800, R$900, mas a tendência é com maior concorrência de oferta de empregos que os salários aumentem ao longo do tempo. Pessoal, como falei no início da minha exposição, eu entendo que o direito do trabalho está baseado exatamente nessa simetria. Então, eu acho que privilegiar a livre negociação é uma coisa que, num contexto de assimetria, tem lado, né? Então, eu estou de acordo com o que parece ter inspirado aí a pessoa que redigiu a pergunta. Eu faria aí uma observação que é a seguinte, que a gente precisa levar em conta que o mercado de trabalho, especialmente no Brasil, ele não é uma entidade monolítica. Em que sentido? A gente não está discutindo aqui o mercado de trabalho de engenheiro da computação, que é disputado por Google, Facebook, não sei quem, que negocia seu salário. A gente está discutindo aqui pedreiro, faxineiro, padeiro, que é a esmagadora maioria do mercado de trabalho. E que, não tem condição alguma de negociar nada, seja por conta dessa assimetria, ou ainda que não existisse essa assimetria, porque 92% da população brasileira não tem condições de se expressar e de compreender o que houve, né? E, 2, porque você pode contratar qualquer um. Não é igual engenheiro, programador, que a qualificação técnica faz toda a diferença, o sujeito pode ser, se for muito bom, ele vai ser disputado. Tem que contratar alguém para varrer. Não importa quem vai varrer. Pode ser até a gente que tem diploma. Ou pode ser alguém que é analfabeto, pode ser alguém que é totalmente obtuso, não importa. Percebe? Então isso tem alguma influência também nessa questão da contratação. Você não quer? Você quer negociar alguma coisa a mais? Um abraço. E a gente está lidando aqui com vidas humanas, né? Não com números. Então, esse um abraço significa o sujeito que não sustenta a família. Minha linha de observação é por aí. Próxima pergunta. Não seria mais válido diminuir de forma significativa as regulamentações / burocratizações para contratar e, consequentemente, subir o salário dos trabalhadores? Assim, estes podem, da maneira que julgarem mais adequada, controlar seus bens? O Flávio começa respondendo. Eu acho que isso em abstrato é lindo, né? Agora, eu quero ver isso ir para o salário quando for reduzida a burocratização, né? E aí, por que eu insisto nessa aproximação entre direito do trabalho e direito do consumidor? Alguém já viu a redução das passagens aéreas com a cobrança de bagagem? Não é assim que funciona a lógica empresarial, gente, né? Tem bonzinho, e não é uma apreciação ética, é busca do lucro. Você vai buscar lucro, você não é obrigado a fazer um desconto. Eles mandaram cobrar bagagem, a gente cobra por cima. Bom, mesma coisa com o salário. Então tudo bem, eu vou tirar os seus encargos para você repassar para o salário. Então fica esperando aí eu repassar. A lógica é essa. Assim, a reforma vem justamente para diminuir essas regulações de contratação, né? Porque se você está defendendo, isso é regulação de quando ele está empregado, mas é óbvio que quando você vai contratar alguém, você vai pensar nisso aqui. E aí, enfim, discordo, né, com ele de algumas coisas, por exemplo, o pedreiro não tem condição de negociar. Eu tenho um número aqui, o salário na construção é de R$ 1.700, está praticamente R$ 300 abaixo da média brasileira. Mas o pedreiro não é o idiota, 90% que não entende nada, ele entende muito bem na vida dele.
E não sei vocês, eu já trabalhei com obra, acho que você não vai contratar o primeiro porque pela frente, porque a tua casa pode cair. Então você geralmente vai buscar também um cara que seja bom. Outro exemplo, né, das passagens aéreas, né? É uma coisa engraçada. O Lula diz que ajudou os pobres a viajar de avião. Ele, ironicamente, ele ajudou, mas não do jeito que ele acha. Porque, na verdade, o governo antes regulava o preço das passagens aéreas. O preço das passagens aéreas caiu quando o governo deixou de regular o preço das passagens aéreas. Então, se vocês podem ver aí indicadores de jornal, os preços que mais sobem são sempre os preços que o governo regula. Energia elétrica, água e outros serviços, correios, que vira e mexe está subindo, né, que é uma proeza da natureza. Uma empresa que tem monopólio de serviço postal consegue ter 2 bilhões de prejuízo. É uma coisa incrível. Assim, né? E sim, por que as passagens aéreas não caem o preço quando tem a cobrança quando começou a cobrança de bagagem? Porque você tem 4 empresas concorrendo. É óbvio, porque ela não vai cobrar mais barato só porque ela gosta da sua cara. Ela cobra mais barato porque ela precisa de mais cliente. Só que se ela só tem outras 3 empresas concorrendo, e dependendo da cidade, vai 2 empresas para lá, ou uma empresa só para lá, como com a Azul acontece muito, para que ela não reduzir o preço da passagem? Então a solução é aumentar a concorrência. Sempre aumente a concorrência, o preço vai cair. Você não aumenta a concorrência só canetando, agora você pode cobrar mais coisa. Você aumenta permitindo que mais empresas venham. Que foi a lógica aí aquele projeto que permitiria que 100% das empresas aéreas pudessem ser estrangeiras. Que permitiria, por consequência, que empresas estrangeiras viessem para cá prestar o serviço. Seria uma imensa concorrência. O Brasil é gigantesco, tem muito pouca oferta de passagem aérea para o interior. Então é sempre concorrência. Concorrência sempre tende a melhorar preços e tudo mais, e para isso sempre menos regulação estatal. Gostaria que o Marcelo comentasse a questão do contrato temporário criticado pelo Flávio. Na verdade tem a separação, né? O trabalho temporário é aquele que ele pode trabalhar como a CLT, do mesmo jeitinho, né? Do mesmo jeito conhecido, mas por um período determinado. Então, 120 dias. Geralmente o trabalho temporário acontece muito na época de Natal, época de Páscoa, para produzir mais. Né? Trabalho intermitente é diferente. O trabalho intermitente é quem trabalha, sei lá, só sexta, sábado, domingo à noite, um bar, um restaurante. A lei permite que você tenha um contrato com esse restaurante, que você pode trabalhar só sexta, sábado, domingo. Ou você pode trabalhar só sábado, né? Ou ser uma promoter de uma balada, por exemplo. Aí o erro, Flávio, é dizer que isso vai precarizar porque o cara vai ficar preso àquela empresa. Não vai, a reforma não prevê isso. Prevê que ele pode ter diversos contratos, como esse, com diversas empresas. Ele não tem que ficar ligado a uma empresa só, senão realmente seria uma loucura, né? Ele faz um contrato com uma empresa, você contratar 2, 3 vezes por semana e não pode fazer nenhum outro contrato com nenhuma outra empresa. Não, isso não está na regra. Ele pode fazer 10 contratos desses com 10 festas diferentes e aí a festa que chamar ele vai trabalhar. Então não é nada de outro mundo, como ele mesmo disse. É muito comum nos Estados Unidos, época de férias, o pessoal vai trabalhar trabalho intermitente, então não é uma coisa de outro mundo, não vai precarizar o trabalho, esse cara está dentro da CLT do mesmo jeito, então não é uma coisa, um absurdo. Assim. Não, veja, tem razão, não é que é o contrato de exclusividade, eu disse ficar preso no sentido de você tem um contrato, mas você só trabalha se te chamar, você só recebe se te chamar. Então, é uma quebra de expectativa. Você está vinculado no contrato, mas você não tem uma garantia de que esse contrato vai te gerar trabalho e sustento. Ou seja, você pode ter contrato com 10 festas e não trabalhar. E, consequentemente, não ganhar. Consequentemente, ter dificuldades para honrar seus compromissos. Essa é a minha crítica. Em quais pontos a reforma trabalhista vai influenciar na situação feminina em relação ao trabalho? Flávio, com relação à situação feminina, o principal ponto da reforma, que eu acho particularmente cruel, é o que permite que gestantes e lactantes trabalhem com atividade insalubre.
que é uma coisa que hoje é vedada pela legislação trabalhista, que foi agora com a reforma liberada. É esse ponto mesmo. Trabalho em condição insalubre se tiver atestado médico autorizando. Esse é o ponto. E aquilo, eu posso discordar, e eu pessoalmente discordo de uma gestante que vai trabalhar com trabalho insalubre. Agora, se for a única opção dela e ela quer trabalhar com trabalho insalubre, eu tenho que proibir, mas é uma questão complicada. A lógica liberal é essa, às vezes eu posso ser contra algo, mas não significa que eu defenda que isso seja proibido pelo Estado. Então, essa é uma questão. Eu, particularmente, sou contra uma gestante trabalhar com trabalho insalubre, mas não acho que o Estado tem que proibir isso, ela tem que decidir. Bom, acabaram as perguntas. Tem mais alguma sendo feita? Mais uma? Só falar assim, Pode falar. na parte do Fábio, se não me engano, tinha falado que quando tem 10 contratos, se não for chamado em linha, ele não vai trabalhar e por isso não vai receber. Ao meu ver, isso parece bem, se o cara não trabalha, ele realmente não deveria receber. É o que o autônomo já faz, o autônomo já é assim, o freelancer já é assim, não é nada de outro mundo. A minha crítica não é ao não recebimento pelo não trabalho, que como você disse, é bem lógico. A minha crítica é a possibilidade de estar à livre disposição do empregador quantas horas por semana vai ser prestado de trabalho. Porque é o que impede a programação da pessoa. Percebe? É diferente você dizer assim, eu só trabalho quando chamo. E só recebo quando chamo, numa situação em que você é autônomo efetivamente, porque aí o risco da atividade é seu. Gente, o conceito de empregado na lei trabalhista é um sujeito que é assalariado, portanto não assume os riscos da atividade. O conceito de empregador é quem assume os riscos da atividade. Se o risco da atividade fica para o empregado, aí é legal ser empregador. Você ganha lucro, mas você vai ter o risco. Não, é como eu disse, é a vantagem do mercado, né? Que nada mais é do que as pessoas interagindo entre elas. Se elas acharem que essa regra é ruim, o que vai acontecer? Elas vão continuar como autônomos. Simples. Ela simplesmente não vai assinar ela não é obrigada a assinar um contrato permitente. Ela pode continuar como autônoma, trabalhando como promoter, como garçom, e pronto, acabou. Ela não é obrigada a assinar o contrato, ela só vai assinar se achar que é melhor para ela do que ficar como autônoma. Não é uma coisa de outro mundo. Mais alguma pergunta? Marcelo, você disse que os bens naturais, eles podem ser mais importantes que o trabalho, né? Você falou que Marx diz... Não necessariamente. Não, você falou que eles podem. Não, eu disse que são coisas que ele excluiu, só isso. Não disse sim, mas eu não fiz uma valoração. O que seria dos bens naturais se ninguém trabalhasse neles para eles ganharem valor? Tipo, eles iam ficar lá na terra, eles não iam ter nem valor na sociedade, entendeu? Um terreno não tem valor? Não, você tem que trabalhar o terreno para ter valor. Como não? Você pode comprar um terreno e vender. Então, isso aí, tipo... Ele não tem valor? Tem. Não tem? Pronto, está refutado. Eu não acho que Pronto. seja. Eu não acho que seja. Se fosse assim, pela sua lógica, um terreno não teria valor nenhum. Mas por que a pessoa quer um terreno? Para poder trabalhar nele e, tipo, fazer uma colheita ou construir um prédio, entendeu? Ele tem valor por algum motivo, Não. você vai trabalhar nele. Não, eu posso comprar um terreno e esperar que daqui 20 anos valorize. Não, mas isso aí não é... Isso aí é uma prática, tipo... Tudo bem, você dá... Só que esse valor que ele tem é por causa do trabalho, entendeu? Ele vai Vou te valorizar dar- porque alguém pode pensar que se trabalhasse nele ia ganhar alguma coisa. Vou te dar outro exemplo. Por exemplo, um cara que fabrica vinho. Para quem gosta de vinho, sabe que bons vinhos normalmente envelhecem há algum tempo. Agora vamos dizer que o cara gastou R$100 para fazer o vinho. Mas ele vai vender o vinho a 300, daqui, sei lá, 20 anos. E o que você acha? Que esses 200 é a exploração da mais-valia do trabalhador ou é o risco do cara ficar 20 anos guardando um vinho e gastando com isso, entendeu? Isso já é outra furo na lógica marxista. Mas eu não disse isso. Não, eu tô dando outro exemplo. Mas eu estava perguntando disso, não... Sim, não eu ali. já te falei, um terreno, ele tem valor. Não precisa ninguém trabalhar ele Mas qual é o valor pra dele? ele. Não tem valor do terreno. O mercado, simples. Não, Se tudo, por que ele tem valor? Porque ele é um bem escasso.
Todos os bens são escassos. É uma coisa que Marx entendeu. Que as Mas coisas... por que as pessoas querem entender? Sim, deixa eu falar. Todos os bens são escassos, incluindo terreno, e madeira, minas, tudo é escasso. Por que as pessoas querem o terreno? Porque eu acredito que aquele terreno na minha mão vai ter um valor maior. O que eu vou fazer depois com isso é relevante. Eu vou comprar um terreno, independente se teve trabalho nele ou não. Aí a gente vai cair em outra lógica, vai ter que debater quem se apropria do terreno, tem que cair em lote, enfim, não vou entrar nessa história. Mas alguém compra um terreno porque acredita que vai valorizar por algum motivo. Ele pode trabalhar e construir um prédio em cima, ou ele pode simplesmente deixar o terreno lá e valorizar e vender depois. Não precisa ter trabalho para o terreno valorizar. O que dá valor para as coisas é a oferta e demanda. Que foi outro erro de Marx, aliás. Ele achava que era o trabalho que dá valor. O trabalho não é o trabalho que dá valor. Aí entra de novo o Menger. Né? É a utilidade marginal. É a utilidade que você dá para aquilo. Ele tem valor porque você acha que aquilo é importante, logo você paga um valor por aquele. Só que o segundo, por exemplo, você está com muita sede. Você vai comprar uma garrafa de água. Essa garrafa de água tem um valor. Agora, a segunda garrafa de água não necessariamente mata a sua sede como a primeira. Então esse valor para você já é menor, o que faz que normalmente você não compre a segunda garrafa. Se você comprar a segunda, é porque para você o valor é maior ainda. Então foi essa lógica básica de Menger, se aprende economia 1. Só isso já refuta Marx. Tem muita coisa que refuta Marx, na verdade. São tantos autores que eu gasto aqui 5 horas só falando deles. Bom, mais alguma dúvida? São várias perguntas. Vamos começar aqui. Uma pergunta, gente. Eu queria saber a respeito da USP, se essa reforma ela facilita ou dificulta a qualidade acadêmica, a melhor gestão dos recursos da universidade, a reforma. Olha, a reforma, essa que foi aprovada ontem, em princípio não afeta, porque do ponto de vista dos docentes, que são todos estatutários, não altera nada, né? E os servidores técnicos administrativos, embora em sua maioria sejam seletistas, são seletistas na condição de empregado público, que tem uma regulação diferente, especialmente com relação à contratação e dispensa. Então, acaba não interferindo muito nisso. Mas uma parte que interfere é a regulação da terceirização, né? Que foi liberalizada no setor público pela lei que foi aprovada 3 semanas atrás, no respeito à terceirização. Aí, veja, eu não acho que vai melhorar a gestão dos recursos, mas enfim, vai ter um impacto na nossa vida porque vai ampliar as possibilidades de terceirização no âmbito da universidade como no âmbito do Estado de forma geral. Marcelo. O Marcelo disse que os contratos e tal, as pessoas não precisam assinar os contratos, porque elas podem continuar sendo autônomas e gerir a vida delas para elas entender. Só que se isso fosse tão fácil, o Brasil não teria 3 milhões de desempregados, certo? Tem 22 milhões de autônomos. Mas tem desempregados. É porque o desempregado, aí vamos lá, né? Vamos cair na metodologia do IBGE. O desempregado é, pro IBGE, o cara que está sem emprego há algum tempo e procurou emprego no último mês. Né? Então, assim, essa é a metodologia. Então, um cara que está procurando emprego, esse é o desempregado. Não necessariamente, esse é um cara que, provavelmente, como ele se define como desempregado, é um cara que quer um emprego CLT. É um cara que quer um emprego, né, segunda a sexta e tudo mais. O autônomo depende disso. Muitas vezes também o cara vira autônomo justamente por não ter emprego. E aí o autônomo muitas vezes é o bico, né? O famoso bico. Então, mas não é impossível. Né? Tem 22 milhões de trabalhadores autônomos no Brasil. 38 milhões com CLT e 10 milhões trabalhando em empresas privadas, mas sem carteira de trabalho. Também é uma outra questão que o projeto teoricamente vai melhorar. Esses empregados, eles não queiram ficar submetidos a esses contratos que o governo quer aprovar, eles passam a vida fazendo isso. Tem 22 milhões assim.
queria só comentar uma coisa sobre a sua pergunta, que eu acho importante, que é isso. Que é um pouco o ponto que eu quis defender e que é um ponto aqui de oposição do nosso pensamento. É claro que ele não é obrigado a assinar um contrato intermitente, né? Lógico. O que eu estou questionando é a seguinte situação. Hoje em dia, você tem um restaurante e você quer ter certeza que no sexta, sábado e domingo à noite, onde tem mais movimento, você tem um garçom ali. Você precisa empregar um garçom. Porque senão você não tem certeza que você vai ter um garçom disponível para trabalhar para você. Consequentemente, o sujeito que tem formação para trabalhar como garçom, ele atua no mercado em que ele pode arrumar um emprego. E, portanto, ele pode ter uma garantia para a vida dele. O que vai acontecer com o contrato? É que todo o setor vai mudar de lógica. Né? E aí, claro que o indivíduo não é obrigado a assinar o contrato, talvez. Se o setor para o qual ele está qualificado para trabalhar, todo ele funciona nessa lógica, ele fica um pouco sem opção. Então esse é o meu ponto, né? Que essa regulamentação do trabalho intermitente, ela abre a possibilidade de que vários setores funcionem de forma completa por uma lógica em que o trabalhador não consegue mais arrumar um emprego fixo, em que ele tem a certeza que ele vai ter trabalho e salário. É só lembrar, né? Vamos cair um pouco, sair um pouco da reforma e ir para a realidade. Boa parte dos restaurantes, bares, funcionam pelo menos de terça a domingo. Geralmente, segunda é o dia de folga. Esses caras já estão na CLT. Ele precisa ter um garçom lá todo dia, concorda? Então, para isso, não muda absolutamente nada. Para o lugar que abre sexta, sábado e domingo, a CLT sempre permitiu, continua permitindo, que é ele ter um contrato CLT com um número de horas de trabalho menor. Nada impede, nunca impediu de ele ter um contrato que ele trabalha sexta, sábado e domingo. Isso não é uma invenção da reforma, assim foi possível. Então, como que o intermitente vai atrapalhar nisso? Intermitente é para o cara que trabalha, sei lá, eu sou promotor de 5 lugares diferentes. Então, um dia posso trabalhar numa balada, outro dia posso trabalhar na outra. A reforma diz que ele tem que ser chamado 3 dias antes. Então, sim, não é uma programação maravilhosa, mas permite sim alguma programação. Então, aquilo não é uma coisa, realmente não é uma coisa. É interessante debater um pouco também, então, de administração de restaurantes. Não, mas é isso, no fim é isso. O restaurante funciona de terça a sexta. Só que é óbvio que de terça a domingo, é óbvio que de sexta a domingo ele tem mais gente, mais clientes do que de terça a quinta. Então o que ele vai fazer? Ele vai manter metade da equipe fixa e metade com contrato intermitente. Por quê? Mas ele poderia contratar uma pessoa, como o CLT permite, que só trabalha sexta, sábado e domingo, poderia. E por que ele não faz isso? Porque tem feriado que a cidade fica vazia. Porque ele tem um sistema de reserva, então em alguns dias ele sabe que ele vai ter um fluxo maior de gente e que não é comum. Então, o que eu quero dizer é isso, ele ganha a possibilidade de substituir emprego fixo por vínculo precário, pela ótica do empresário. Né? Que o meu raciocínio é que, pela ótica do trabalhador, isso vai pegar o setor que tem hoje só emprego fixo e vai transformar metade em emprego precário. E, consequentemente, por exemplo, você que é garçom, vai ter mais dificuldade de arrumar um emprego fixo. Aí já caímos na bola de cristal, né? O que vai acontecer, não vai. Mais alguma pergunta? Acho que tinha alguém aqui. Você? Se tiver tempo, se puderem comentar sobre a forma previdenciária. Putz, aí vai dar mais 2 horas de debate. Mais quanto tempo ainda? Não sei. 12 minutos. Não dá. Mas você vai ter alguma coisa que tangencia? O que você tem uma pergunta específica? Não, seria mais uma visão geral da opinião de vocês. Bom, essa é a última pergunta. Vamos dar 6 minutos para cada. Pessoal, reforma da Previdência é o meu tema de pesquisa na universidade, minha predileção. Então é o seguinte, eu vou ser bem sucinto e fazer simplificações porque eu tenho 6 minutos.
Hoje o debate gira em torno de se existe ou não existe o déficit, e existindo o déficit, como acredita o governo, a instituição econômica, a maior parte das pessoas, como resolvê-lo. E aí